E aí, boleiros do Rio de Janeiro, beleza? Vamos falar agora de Série B1 do Campeonato Carioca, dar sequência à nossa cobertura. E já que não temos à disposição todos os gols, eu vou trazer aqui para você nesse vídeo a maior parte dos gols que estão à disposição da Taça Santos Dumont. Eu sei que a Taça Santos Dumont já acabou, o Nova Iguaçu já foi campeão, levou para casa o primeiro turno, mas esse vídeo aqui é para ficar para a história. Vamos registrar o máximo de gols possíveis da Taça Santos Dumont. Da primeira até a última rodada da fase de grupos, depois as semifinais e a decisão que combinou com o título do Nova Iguaçu. Na tela a partir de agora para vocês um show de gols da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Começamos então com os gols da primeira rodada. No Lorival Gomes de Almeida, Sampaio Corrêa e Arte Sul empataram em 1-1. Primeiro gol você viu aí, Thiago Amaral cobrando pênalti para o Arte Sul, mas o Alexandro, aproveitando o rebote do goleiro Guilherme, deixou tudo igual, 1-1 placar final. Outro jogo que terminou empatado em 1-1 na primeira rodada foi entre Goitacás e São Gonçalo. Jonathan abriu o placar para o São Gonçalo em Cardoso Moreira, mas o Fabinho no segundo tempo deixou tudo igual. Mais um empate em 1-1, agora Olaria e Maricá. A gente não tem o primeiro gol do Olaria, que foi do Tietê, mas tem o belo gol do Valber, de fora da área, para deixar tudo igual. Olaria 1, Maricá também 1. E agora mais um jogo que a gente só tem um gol. O Serrano venceu o Serra Macaense por 3-2 e o Marcelo Cabral abriu o placar com esse belo chute de longe. No fim das contas, o Serrano venceu esse jogo repleto de gols. Para confirmar então os outros resultados dessa primeira rodada, o Duque venceu o Rio São Paulo por WO 3-0 por falta de pagamento à Federação dos Borderôs por parte do Rio São Paulo, dívidas atrasadas do Alvinegro. Tivemos também Gonçalense 3, Audax 2, Angra dos Reis 5, Campos 1 e Bom Sucesso 0, Nova Iguaçu também 0. A gente parte agora então para a segunda rodada. Bom passe de Luan para Lucas Cibito abrir o placar para o Gonçalense diante do Olaria. Magé de pênalti fez o segundo e o Vitinho também de pênalti descontou para o Olaria. Final Gonçalense 2, Olaria 1. Agora Serrano e Audax no tapete do Atílio Marotti com o novo gramado, mas quem venceu foi o Audax. Esse gol de Iago no último minuto após cobrança de escanteio curto. 1-0 para o Laranja, que era de São João de Meriti, agora é de Miguel Pereira. Passamos para a Nova Cidade Serra Macaense, no Joaquim Flores. O Diego Armando fez esse golaço para abrir o placar para o Nova Cidade e o Serra empatou no segundo tempo com o Renato Rui de cabeça. Nova Cidade 1, Serra Macaense também 1. Vamos para Angra dos Reis, vitória do Sampaio 4-0 sobre o Angra. Maicon Douglas fez o primeiro, depois o Alexandro fez o segundo, William Bersan fez 3-0 para o Sampaio, e o gol no último minuto foi do Marcudinho para sacramentar a goleada. Sampaio Corrêa 4, Angra dos Reis 0. Estádio Laranjão, Nova Iguaçu e Campos. O Nova Iguaçu sai na frente com o Charlie Chad de cabeça, o veterano atacante deixando o dele. Depois o Rafael Carioca faz o segundo e Marquinhos fecha o placar já na reta final do jogo. Nova Iguaçu 3, Campos 0. Outros resultados da segunda rodada, mais uma vitória por WO do Duque de Caxias, 3-0 sobre o Maricá, dessa vez por falta de ambulância no Alzirão. O Goitacás venceu o Arte Sul fora de casa 2-1 e o Bom Sucesso bateu o São Gonçalo 3-1 jogando no Alzirão. Vamos para a terceira rodada, a gente começa no Marrentão com Gonçalense e Duque de Caxias. O artilheiro do Gonçalense, Luan, marcou de cabeça, gol da vitória, portanto, do Lense. Gonçalense 1, Duque de Caxias 0. Agora imagens do estádio Frutuoso Fernandes, em Miguel Pereira. Wagner Carioca abriu o placar cobrando pênalti, Audax 1, Nova Cidade 0. E depois o Felipe Araújo fechou o placar. Final 2-0 para a equipe laranja. Ilha do Governador, estádio Luso Brasileiro, Rio São Paulo e Maricá. Passe de Lucas Santos, gol de Thiago Aperibé, 1-0 para o Maricá. E depois o próprio Lucas Santos, que tinha dado assistência no primeiro gol, dessa vez ele fez o dele. Maricá 2, Rio São Paulo 0, placar final. Saquarema, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Jefinho abriu o placar para o Sampaio, 1-0. O Maicon Douglas fez o segundo, 2-0. O Nova Iguaçu diminuiu com o Anderson Kinzel, mas a gente não tem esse gol, vamos ficar devendo. Mas o placar final foi de 2-1 para o Sampaio Corrêa. Agora Olaria e Serrano, esse jogo foi na Rua Conselheiro Galvão. O Serrano venceu por 2-1. A gente tem um dos gols do Serrano, esse gol do Marlon, zagueiro. Os outros gols foram de Elivelton para o Serrano e Vitinho para o Olaria. A gente não tem esses dois gols, mas o placar final foi de 2-1 para o Serrano. Outros resultados da rodada, Campos e Bom Sucesso empataram em 0-0, Arte Sul venceu o São Gonçalo por 3-1 e o Angra dos Reis bateu o Goitacás fora de casa também por 3-1.
Agora a quarta rodada, e nessa rodada a gente só teve jogos do Grupo A, que tem um número ímpar de participantes, então precisou de 2 rodadas a mais para a resolução. Começamos com o Serrano e Duque de Caxias no Atílio Marotti. Luan Donizete fez o primeiro, como você já viu, agora o Alex Pichotti faz o segundo, e depois o George, nesse belo chute de longe, fecha o placar. Duque de Caxias 3, Serrano 0. No Alzirão, Gonçalense e Rio-São Paulo, Lucas Marreta, o zagueiro, abriu o placar para o Gonçalense, mas depois, nesse belo gol, Marquinhos do Sul deixou tudo igual, Gonçalense 1, Rio-São Paulo também 1. Os outros 2 resultados dessa rodada, Olaria 3, Nova Cidade 2 e Audax 3, Serra Macaense 0. Quinta rodada, começamos no Marrentão, Douglas Pedroso acertou esse chute dentro da grande área e garantiu a vitória do Duque de Caxias, 1-0 diante do Nova Cidade. Outra vitória pelo placar mínimo foi do Serrano, Pablo, tocando na saída do goleiro Caio, garantindo o resultado positivo. E no Laranjão, Nova Iguaçu bateu o Goitacás 3-0, com o Gustavo fazendo o primeiro, Charlie Chad fazendo o segundo e Luan Lúcio marcando o terceiro e garantindo o resultado. Os outros placares dessa rodada, Olaria 2, Serra Macaense também 2, Maricá 1, Gonçalense também 1, Bom Sucesso 1, Sampaio Corrêa também 1, São Gonçalo 2, Campos 1 e Angra dos Reis 4, Artisul 0. Agora a sexta rodada, começamos no Joaquim Flores com esse gol contra do Léo Júnior. O Rio São Paulo venceu Nova Cidade fora de casa, 1-0 para o Alvinegro do Campinho. E no Atílio Marotti, o Maricá venceu o Serrano, 3-1. Lelê abriu o placar com passe do Valber, depois o Valber fez o dele, e o Valber, em atuação de gala, ainda fez esse golaço, driblando diversos jogadores do Serrano. No segundo tempo, o Felipe Assis ainda descontou para o Serrano, mas o placar foi de 3-1 para o Maricá fora de casa. Os outros jogos dessa rodada magrinha, Serra Macaense 0, Duque de Caxias 0 e Audax 2, Olaria 1. Seguimos o show de gols com a sétima rodada. Rafael Tanque abriu o placar para o Duque de Caxias diante do Audax no Marrentão, 1-0. Nesse lance um pouco confuso, o Felipe Araújo empatou, 1-1. E o Carreira aproveitou a indecisão da defesa do Duque, não tem nada a ver com isso, fez o gol da vitória. Audax 2, Duque de Caxias 1, placar final no Marrentão. No Alzirão, Maricá e Nova Cidade, o Thiago Aperibé, completamente sem ângulo, conseguiu acertar esse chute para abrir o placar, 1-0 para o Maricá. E o Jonathan Napu acertou esse chutaço inapelável para o goleirão do Maricá para empatar o jogo final. Maricá 1, Nova Cidade também 1. Na Rua Bariri, bola na área, Iago Alves marcou o gol da vitória do Serra Macaense. Serra 1, Rio São Paulo 0. E no Nivaldo Pereira, Charlie Chad aproveitou o rebote da bola no travessão para fazer o primeiro do Nova Iguaçu diante do Artisul. O gol da vitória veio com o Gustavo nesse contra-ataque depois de um belo passe de Marquinhos. Final Nova Iguaçu 2, Artisul 0. Outros resultados da rodada, Gonçalense 1, Serrano também 1, Goitacás 2, Bom Sucesso 1, Sampaio Corrêa 0, Campos 0 e Angra dos Reis 2, São Gonçalo também 2. Penúltima rodada, Estádio Frutuoso Fernandes, Audax e Rio São Paulo. Zé Romário fez esse gol contra numa jogada bem confusa, o Rio São Paulo saiu na frente, 1-0. E o Iago fechou o marcador, vitória do Alvinegro do Campinho, 2-0 diante do Audax. Na Rua Bariri, Olaria e Duque de Caxias, o Rafael Tanque fez o primeiro do Duque aproveitando o cruzamento do Maicon Aquino. O Olaria empatou, o goleirão Jaime falhou e o Vitor Borges não tem nada a ver com isso. Mas o Duque depois construiu a vitória, primeiro com esse lateral cobrado por Osiel na cabeça de Maicon Aquino, 2-1. E o George, meio sem querer, contando também com a colaboração do goleiro Roger, fechou o placar, Duque de Caxias 3, Olaria apenas 1. No Laranjão, no último minuto, Rafael Carioca deu a vitória ao Nova Iguaçu diante do Angra dos Reis. Nova Iguaçu 1-0. Outros placares da rodada, Serra Macaense 0, Maricá também 0, Nova Cidade 1, Gonçalense 2, Campos 1, Goitacás 2, São Gonçalo 0, Sampaio Corrêa 3 e a vitória por WO do Artisul sobre o Bom Sucesso, que não compareceu ao jogo. Teve um problema envolvendo os jogadores de uma gestão anterior, por isso o Artisul venceu 3-0 diante do Bom Sucesso. Agora a última rodada, Pedrão, cobrando pênalti, fez o primeiro do Rio São Paulo diante do Olaria. E o Iago deu números finais ao jogo, Rio São Paulo 2, Olaria 0. Agora Serrano e Nova Cidade no Atílio Marotti. Pablo fez o primeiro gol do Serrano. O segundo foi de Nandinho, belo gol inclusive, 2-0. O zagueiro Daniel Rosa descontou para o Nova Cidade, 2-1. O Nandinho marcou de novo, agora de pênalti, 3-1.
e Marquinhos fechou o placar para a equipe serranista. Final Serrano 4, Nova Cidade apenas 1. Maricá e Audax, jogo decisivo para o Audax, mas quem levou foi o Maricá. Primeiro o Júnior de pênalti fez 1-0, o Lelê, encobrindo o goleirão, fez o segundo, e o Diego Maia até descontou no finalzinho, mas já era tarde. Maricá 2, Audax 1, placar final em Saquarema. No Arizão, Goitacás e Sampaio Correia, belo chute de William Bersan para garantir a vitória e a classificação do Sampaio para a fase semifinal. Sampaio Correia 1, Goitacás 0. E no Alzirão, Anderson Kinzel abriu o placar para a equipe do Nova Iguaçu. Depois passe de Anderson Kinzel, gol de Gustavo, final Nova Iguaçu classificado 2, São Gonçalo 0. Outros resultados da rodada, Angra dos Reis 2, Bom Sucesso 1, Arte Sul 0, Campos também 0 e Gonçalense 1, Serra Macaense também 1, resultado que classificou o Gonçalense. Eu vou explicar por que agora, porque a classificação vai pintar na tela. Classificação final então da Taça Santos Dumont. No grupo A, o Duque de Caxias terminou líder com 16 pontos. O vice-líder foi o Gonçalense, também com 16, perdendo no número de vitórias. O Audax com 15 foi o time mais próximo dos dois classificados, mas acabou eliminado. No grupo B, o Nova Iguaçu, sem sustos, se classificou 16 pontos em 7 jogos. O Sampaio Corrêa terminou invicto, mas com 15 pontos, empatou 3 vezes e ainda assim garantiu a classificação. Quem chegou pertinho, mas não garantiu a vaga foi o Angra dos Reis, que parou nos 13 pontos, enquanto o Goitacás ficou com apenas 10. Agora semifinais então, Duque de Caxias e Sampaio Corrêa no Marrentão, Jaime falhou e derrubou Marcudinho na área, pênalti. O Alexandro bateu e garantiu a classificação do Sampaio Corrêa, Duque de Caxias 0, Sampaio 1. E nós não temos os gols, mas o Nova Iguaçu na outra semifinal venceu por 2-0 o Gonçalense e garantiu presença na grande decisão. Na final, Charlie Chad abriu o placar para o Nova Iguaçu diante do Sampaio Corrêa no Laranjão. Depois o Zé Carlos deu rebote, o Anderson Kinzel não perdoou, 2-0 Nova. E o gol do título foi de Rafael Carioca num contra-ataque. Final, Nova Iguaçu, campeão da Taça Santos Dumont 3, Sampaio Corrêa 0. Os detalhes sobre o futuro da competição e o regulamento da Série B1 do Campeonato Carioca a partir de agora, já com o segundo turno, a Taça Corcovado que já está em andamento, eu deixei no vídeo anterior. Se você clicar, você fica por dentro sobre o futuro da nossa segundona. Para mais detalhes, acesse o site futeboldorio.com ou confira as nossas redes sociais na descrição do vídeo.